O Tela Rural está de volta para falar de lendas de antigas fazendas de nosso estado. Histórias que sobrevivem ao tempo e atravessam gerações. Localizadas em uma região de transição entre o sertão e o litoral, as terras da fazenda Bom Pasto estavam sempre na rota de passagem das boiadas em tempo de estiagem. O caminho ficou tão famoso que era conhecido como Estrada da Boiada. Tudo deserto, cheio de mato. Aí pegaram desmatar e foi fazendo casa. Só tinha essa casa aqui que ele construiu em 1917. Aí depois foi fazer aquela em 42. E as histórias de família passam de geração em geração. Júnior, me conta, o que você ouvia do pessoal mais antigo sobre esse espaço, essa casa? Essa fazenda se instalou aqui em 1917. E aí, a partir daí, começaram a aparecer outras famílias e a povoar essa região. Então, tem muita história aqui dessa propriedade, né? Isso aqui era uma légua de terra. É de um cunhado dele. Tem um terceiro. Aí mandou o meu avô vender, retalhar tudo, e ele lá pra cá retalhando a légua de terra. Aí sobrou isso aqui, aí ele ficou com essa daqui. Sempre foi criação de cavalo? Foi criação de cavalo. Ele gostava de vaquejada, muito tio gostava de vaquejada, de Zezé. Mas a família toda gostava também? Você gostava de vaquejada, de Zezé e papai, e de neném. Cada um desses tinha um cavalo? Tinha. Como eram os nomes dos cavalos? O de Zezé era Paraíso. O de Neném era Confeito. O de papai era Pataca. Seu Manuel nos conta que os cavalos também atraíam ladrões, mas que eram logo afugentados pela fama que a fazenda adquiriu. Daqui, ninguém levava nada. E tem história de que roubaram esses cavalos, não é verdade? Como é que foi? Conta pra mim. Roubaram o Confeito daqui, lá pra Paraíba. Aí meu avô foi buscar lá mais velho que morava mais ele ali naquela casa, um Cissaniza. E foram e trouxeram. Levaram tudo. Passaram mais de um mês de banho pra procurando esse cavalo e encontraram. Lá carregaram das baias, arrebentaram o portão, meteram bala e trouxeram. Bem, aqui, nesse local, vocês estão vendo que tem 2 furos ali. E ali onde 2 pessoas ficavam de vigia à noite. Quando supunha que houvesse a possibilidade de aparecer ladrões. Era vizinho a Baía dos Cavalos. Na Baía dos Cavalos, então eles pernoitavam ali, sempre naquela dúvida, né? Então, de vez em quando acordava e tal. E para saber se o cavalo realmente estava na baia, eles colocavam na baia milho seco ou então uma mandioca inteira, que o cavalo não pudesse comer de uma vez só. E o cavalo, sempre que ele acordava, ele ouvia o cavalo mastigar. O milho seco fazia o barulho. Ou a mandioca inteira, ele mastigava o dente, batia no outro, ele escutava o barulho do cavalo comendo. Então ele sabia que o cavalo estava ali. Então eles se precaviam dessa forma. E em casos que aparecesse alguém, eles estavam ali armados com rifles e atiravam. Naquele tempo, quando não haviam cercas que separavam os quintais, na fazenda Bom Pasto também os vaqueiros adentravam no mato fechado em busca das reses. Nesse trabalho difícil, era preciso ter cavalos ligeiros, valentes, com habilidade e força. E o patriarca da família tinha um bom olho para encontrar e treinar esses animais, mesmo entre cavalos sem raça definida. Naquela época, um dos esportes praticados não era nem a vaquejada em si, era a pega de boi, que isso depois originou a vaquejada. E é tanto que essas vaquejadas aconteciam muitas vezes nas cidades. E como não existia naquela época arame farpado, que faz a cerca hoje, faziam aqueles cordões de pessoas. Essa coisa foi evoluindo, né? Melhorando, até que tornou-se a vaquejada de ouro. Um dos
os herdeiros da família, ele preservou a atividade e, mais do que isso, transformou a fazenda numa Aras que é referência nacional em cavalos campeões de vaquejadas. A família sempre esteve envolvida com cavalos, né? Até porque havia necessidade de se criar cavalo, porque como aqui era uma região intermediária, sempre aconteciam secas, né? Como esse ano nós estamos presenciando uma seca bem diferente. E aí havia necessidade de transportar sempre, que havia uma seca grande, transportar o gado, tinha que salvar esse gado em algum lugar que tivesse pastagem. E a região mais amena era o litoral. E também eram cavalos que corriam vaquejada nos finais de semana, quando havia as festas da Pradoeira. Esses cavalos, as pessoas competiam, né? Mas na verdade não havia competição, não havia prêmio, né? Quando existia uma comissão julgadora que elegia o cavalo mais bonito, e aí o vaqueiro ganhava uma fitinha. Concomitantemente, né, acontecia também a transformação aqui da fazenda na criação de cavalos, e depois tornou-se Aras, e a gente sempre continuou com esse foco da vaquejada, criando cavalos para a vaquejada. De 1917 para cá, muita coisa mudou. Novas tecnologias foram introduzidas na lida com os animais. Futuros garanhões e éguas premiadas saem de barrigas de aluguel inseminadas por machos e fêmeas geneticamente melhorados.